Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre Quimbanda. Quais são as formas de escolher entidades para aquela pessoa que vai se iniciar na Quimbanda? A pessoa que, por algum motivo, se desligou daquele templo e vai para outro ou vai mudar de vertente. É necessário a troca das entidades que já haviam? O porquê a necessidade de sacrifícios de animais para o culto a Exu quando ele não está vinculado ou dentro da Umbanda? Por que eu não posso me auto-iniciar na Quimbanda? Continue conosco e vamos desenrolar este assunto. Pois bem, em se tratando de Quimbanda, existem várias formas de se escolher entidades para uma pessoa. Na verdade, na Quimbanda, a forma da escolha das entidades é muito algo individual, particular de cada templo. Existem várias formas. Existe, por exemplo, consulta a oráculo. Existe também a entidade mestre daquele templo, chega e diz as suas entidades são essas. Existe também em alguns templos aonde é possível a pessoa escolher as suas próprias entidades de acordo com suas afinidades, de acordo com experiências que teve no passado com aquela entidade ou com mais entidades, certo? Então todas as formas de escolha das entidades é perfeitamente correta e eficiente para aquele templo, para aquele mestre que estará ali dando seguimento nos ensinamentos da Quimbanda para aquele adepto, ok? O que é muito comum de acontecer é o seguinte: você faz a consulta com um mestre, aparecem 3 entidades. Beleza. Passado algum tempo, você faz uma consulta com uma outra pessoa e aparecem entidades diferentes. Às vezes aparece uma ou 2 entidades iguais ao que foi na consulta anterior. Às vezes aparece só uma entidade, como foi na consulta anterior. E às vezes nenhuma entidade acaba se repetindo. Por que isso acontece? Pois bem, em primeiro lugar você deve entender o seguinte: Exus, pombagiras, caboclo, preto velho, deuses egípcios, deuses hindus, estas entidades e divindades, elas não são como anjo da guarda, demônio da guarda, orixás, cujo o nascimento da pessoa já acaba criando uma ligação direta com aquela entidade. Exus, pombagiras, caboclo, preto velho, deuses egípcios, deuses hindus, eles são agregados à vida daquela pessoa por algum motivo, por alguma ocasião, certo? Então, não existe o seu Exu lá, aquele que veio junto com você, que nasceu com você, ou que está ligado com você em vidas anteriores. Isso não existe. Então, no momento em que você vai fazer uma consulta espiritual, o que vai acontecer? Entidades, elas têm suas habilidades e características. Mas dependendo da vertente espiritual daquele mestre e também da ideologia que ele tem sobre a sua vertente e as entidades elas terão determinadas características e personalidade. Ok? Mas, aqui no culto A, uma entidade pode ter determinadas habilidades e características, e no culto B,
as habilidades e características são um pouco diferentes ou às vezes muito diferentes. Sendo assim, quando você vai fazer uma consulta para ver as suas entidades de quimbanda, é muito comum, quando você faz uma consulta com outra pessoa, aparecerem outras entidades. O que são, então, essas entidades na sua vida? São aquelas entidades que teriam habilidades e características para suprir suas necessidades e continuar equilibrando aquilo que você tem como forte, positivo espiritualmente. Seus defeitos espirituais serão supridos, suas qualidades espirituais serão mantidas. Então são aquelas entidades que têm habilidades e características suficientes para lhe dar um amparo para o seu futuro dentro daquela vertente e com aquele mestre. Entendeu? Então, se você fizer a consulta com outro, a vertente dele, a forma como ele ensina, a forma como ele pratica, a forma como ele pensa é diferente. Então é comum surgirem entidades diferentes. Ok? Então, mais ou menos isso aí. O porquê Exu e Pombagira, quando é cultuado fora da Umbanda, desligado da Umbanda, é necessário ter o sacrifício de animais. Entendam o seguinte, quando Exu e Pombagira está sendo cultuado dentro da Umbanda, mesmo que em espaço físico diferente, Exu e Pombagira, ele está sobre a raiz da Umbanda. Então ele está sobre aquela personalidade, vamos dizer assim. Está sobre aquela força. E a força da Umbanda é baseada em ervas, raízes, certo? Na Umbanda, a Umbanda tradicional, ela não tem sacrifício de animais. Então, Exu e Pombagira, se ele está sendo cultuado dentro da Umbanda, ele não vai receber sacrifícios porque ele está dentro daquela egrégora, ele está dentro daquela vibração espiritual da Umbanda. E como a Umbanda não tem sacrifícios, Exu e Pombagira, dentro da Umbanda, não vai receber sacrifícios também. Mas o porquê é necessário, obrigatório sacrifícios para Exus quando são cultuados fora da Umbanda? O sacrifício é o que determina, é aquele momento no qual faz toda a transformação da independência daquela entidade, a independência daquele culto. Todo o ser vivo, quando ele vai passar por uma grande transformação ou independência, vai ter um marco aonde vai determinar o ponto de partida para esta nova era, certo? Por exemplo, o ser humano. O ser humano, depois que ele começou a comer carne, houve uma transformação enorme em seu comportamento, em seu pensamento, em suas atitudes. Enquanto o ser humano era herbívoro, ele tinha um determinado comportamento, um determinado pensamento, determinadas reações. Quando ele começou a comer carne, ele se transformou. O pensamento, ação, reação dele se transformou. Ele evoluiu partindo dali. A mesma coisa, a menina passando para a mulher. O que acontece? A menstruação. Então, em qualquer ser vivo, não digo só os homens, mas qualquer ser vivo, aonde ele vai passar por uma grande transformação, vai ter um marco que vai representar essa transformação. E o que representa a transformação da independência do Exu e Pombagira é o sacrifício de animais. Certo? É o que faz realmente o desligamento de Quimbanda para Umbanda. Aí sim, Exu e Pombagira é totalmente independente. Mesmo que dentro daquela Quimbanda a pessoa vá respeitar as leis, as regras da Umbanda, mesmo assim, se existe o sacrifício de animais naquela Quimbanda, ela é independente. Só vai seguir qualquer tipo de ordens ou regras da Umbanda se assim for de seu interesse, se assim quiser. Mas, se você tem a Quimbanda em espaço físico separado da Umbanda, ela só vai ser independente se houver sacrifícios.
Se não houver sacrifícios dentro daquela quimbanda, ela ainda continua sob a vibração da Umbanda. Ok? Então, estes são os pequenos detalhes que acompanham cada um desses cultos. Agora, por que eu não posso me auto-iniciar na quimbanda? Entenda que a quimbanda, ela tem como base os cultos afro-caribenhos, afro-brasileiros. Dentro destes cultos, em sua raiz, existe a ideia de você renascer, de você nascer espiritualmente. Isto traz a necessidade de você entrar, iniciar, renascer espiritualmente através de uma outra pessoa. Assim como nós humanos, nós precisamos de duas pessoas para nascermos neste mundo carnal, para o mundo espiritual, para aquela trajetória espiritual, você precisa de uma pessoa para renascer dentro daquele culto, certo? Então, não existe validade espiritual se você mesmo pegar uma imagem e consagrar. Se você pegar um ocultar e consagrar, se você pegar um vulto, ponto em ferro e fazer ali a consagração de um Exu. Isso não tem validade espiritual. Seria a mesma coisa que você chegar no meio da rua, pegar um paralelepípedo, largar num canto, acender uma vela na frente dele, botar uma oferenda e dizer que é um Exu. Você pode dizer isso, você pode pensar isso, você pode querer isso, mas não haverá validade espiritual. E, infelizmente, você poderá correr riscos de trazer complicações e obstáculos, às vezes singelos e às vezes bem expressivos para a sua vida. E muitas vezes são bem complicados de conseguir suportar ou conseguir consertar este erro, ok? Outro detalhe também é que, mesmo que você tenha suas entidades consagradas, que foram consagradas por outra pessoa e entregues a você, você também não pode chegar a pegar uma faca e sair fazendo sacrifícios. A faca também. É necessário que a faca seja consagrada por uma pessoa e entregue a você, certo? Isto é um momento, é um ato, é a credencial espiritual que estará declarando ao universo que a partir daquele momento você está apto e você tem credencial espiritual, você tem o direito espiritual de fazer sacrifícios. Quando você recebe uma faca consagrada, é isto que significa. Você está tendo a credencial, o direito de fazer sacrifícios. Se você mesmo pega uma faca do nada e sai fazendo sacrifícios, aquele sangue não tem validade espiritual. Se você mesmo consagra uma faca e usa ela, aquele sangue não tem validade espiritual. E você, além disto, poderá estar anulando todo aquele ato que está sendo executado. É preferível você fazer, por exemplo, um feitiço, uma oferenda, sem os sacrifícios, do que você fazer um feitiço, uma oferenda, usando uma faca que foi consagrada por você mesmo, ou uma faca que não foi consagrada, ok? Depois que você recebeu uma faca consagrada, você pode consagrar uma nova faca para você, desde que seja para a mesma vertente. Isto é muito comum de surgir esta dúvida nos seguintes momentos. A pessoa recebeu uma faca consagrada, mas a faca não era de uma boa qualidade, ou com o passar do tempo aquela faca começou a se deteriorar, ou simplesmente a pessoa quer ter uma outra faca, uma faca reserva, para usar em ambientes externos ou usar em momentos especiais. Aí sim, você pode consagrar uma nova faca para você. No momento em que você recebeu a faca consagrada, você pode replicá-la, ok? Mas, muita atenção, em algumas vertentes de Quimbanda, nem sempre uma faca consagrada se pode fazer de tudo. Ou, dependendo de como são os graus, a evolução espiritual dentro do culto,
às vezes você pode receber uma faca consagrada com direito apenas de fazer feitiços e sacrifícios para aquelas entidades que já existem. Mas se você recebeu uma faca consagrada e a credencial espiritual, o direito de fazer consagrações, aí sim, você pode fazer a consagração de uma nova faca para você mesmo, assim como para terceiros, assim como consagração de entidades e de demais proteções espirituais, ok? Então, pessoal, é isso aí. Hoje não teremos podcast, porque eu estou um pouco na correria aqui, pandemia está fazendo a gente ter que trabalhar dobrado para conseguir materiais, para conseguir espaços, mas enfim, vamos lá, vamos lutando. Muito obrigado, até mais.